Bom dia, amigos do Centro Espírita Irmã Ângela. Sejam bem-vindos à nossa palestra online agora de domingo. Estaremos transmitindo agora para esse ano de 2024, né, as nossas palestras de domingo também, para vocês poderem estar nos acompanhando por aqui, né, porque normalmente temos excelentes palestrantes, então nós queremos trazer essa palestra de domingo que é especial, que é diferente, né, para quem não puder estar indo presencial na casa. Apesar que, se você for presencial na nossa casa, após a palestra, nós temos a vibração para o lar, né, que é feita uma vibração ao final, e depois tem o tratamento do passe. E depois temos um cafezinho, que normalmente as meninas trazem um cafezinho com bolacha lá, para a gente fazer um bate-papo, uma troca gostosa num domingo de manhã, antes de você ir para casa para preparar o seu almoço de domingo, né? Então, fica o convite aí para vocês. A próxima semana, próximo domingo, será o nosso amigo Luiz Menezes, que vai estar abrindo as palestras presenciais de domingo. E deixa eu ver aqui, eu já vou falar o tema aqui para vocês, que aí vocês já guardam esse tema aqui para a palestra do Luiz. Deixa eu abrir aqui, onde está Luiz, para onde vamos? Esse é o tema do Luiz Menezes para domingo de manhã. Né? Quem conhece, né, as palestras do Luiz também, nosso querido professor, nosso querido amigo que participa conosco do nosso Evangelho online todas as terças-feiras, né? Então, quem já conhece já sabe como são boas as palestras, e quem não conhece vai ter a oportunidade de vir e escutá-lo presencialmente. Como falei, transmitiremos, né, online, mas o presencial é sempre mais gostoso. Tem aquele abraço, tem o passe, tem o café. Venham participar. Fica esse convite aí para vocês. Como vocês viram no nosso vídeo de abertura, né, mostrando todos os nossos, além do nosso trabalho, né, que é da casa, que é o trabalho do passe, o atendimento espiritual, nós temos o foco grande no trabalho social, né, inspirados no Evangelho de Jesus, né, então nós atuamos na parte social em várias frentes. Nós temos aí no CEIA, né? Nós temos o atendimento, por exemplo, às gestantes, que nós temos um curso de gestantes. No caso, essas gestantes, elas se inscrevem, elas participam do curso, durante um período elas vêm, elas têm informações, né, de como lidar com a criança, elas recebem, elas ouvem palestra, elas recebem tratamento do passe, é muito importante. E ao final do curso elas recebem um enxoval básico para a saída da criança, né, da maternidade. Então, esse é um dos trabalhos. Nós temos o nosso grupo de costura, que são as senhorinhas, né? Inclusive, nós estamos abrindo inscrições em 2024 para você que gosta de costurar e que, de repente, gostaria de estar fazendo um trabalho social. Então, se quiser vir conhecer, né, o nosso espaço lá da costura, venham até o CEIA, né, converse com a gente. Nós temos também o trabalho do brechó, né, que fica aberto às quintas-feiras, então vendemos roupas com um preço bem bacaninha, que a arrecadação também é revertida para os trabalhos sociais da casa, né. Junto com isso, nós temos a nossa creche, né, que fica aqui no Ipiranga também, e temos todo o trabalho social que é feito junto às famílias da comunidade do Baracela, algumas comunidades que nós atendemos pontualmente, e as famílias que são atendidas, as famílias da Ipiranga e região, que são atendidas no CEIA. Então, nosso trabalho social é grande. Esse trabalho junto com as comunidades, as famílias assistidas no CEI, a comunidade do Baracelo, a gente faz a doação das cestas básicas. Então, todo mês nós estamos pedindo colaboração, né, de itens avulsos, né, como a gente costuma falar, não está muito fácil para ninguém, então a possibilidade, de repente, de você colaborar com itens avulsos,
fala assim, vou dar um pacotinho de feijão, vou dar um pacote de macarrão, vou dar um molho, tudo isso ajuda, porque nós vamos pegando esses itens, né, das doações e montando cestas pontuais para poder repassar para essas famílias. Eles recebem leite, eles recebem ovos, né, então tem toda uma organização, um acompanhamento do nosso grupo do plantão, né, de doações, para que isso possa ser, né, direcionado para quem realmente precisa. Então, contamos também com esse apoio de vocês. Lá na comunidade do Baracela, nós temos o reforço escolar. Então, são as crianças da comunidade que recebem auxílio. Lá nós precisamos de voluntários. Então nós precisamos, você não precisa ter pedagogia. Se tiver, ótimo, né? Quiser participar conosco, ótimo. Se você não tiver, mas tiver gosto, se gostar de lidar com crianças, de repente você pode vir contar história, desenhar junto com eles, né, jogar dama, jogar dominó, ensinar, participar dessa parte de acolhimento dessas crianças e auxiliá-las. Às vezes eles vêm com questões da escola, né, lições que tem que fazer em casa, às vezes tem uma certa dificuldade, o pai e a mãe trabalham, não consegue ajudar. Então, quer dizer, às vezes é uma oportunidade de você estar ali colaborando com eles de alguma forma. Então, temos o reforço escolar, nós temos a aula de karatê, né, que é dado pelo Regis para essas crianças. Então, quer dizer, também às vezes você pratica algum esporte, você quer também abrir um grupo lá, né, com as crianças, show, né? Em breve nós teremos aula de informática, nós estamos finalizando a construção do espaço lá, né, nós levantamos um prédio, então nós atendemos as crianças na parte de baixo, temos que terminar a parte de cima para que nós possamos abrir o grupo de informática, né, e outras atividades também. Então, trabalho tem bastante. Então, se você pode colaborar com doações, vai ser ótimo. Se você pode trabalhar como voluntário, vai ser maravilhoso. Então, contamos também, né, que vocês venham conhecer a nossa casa, né, e de repente gostem de participar desse trabalho e se engajem junto conosco. O trabalho lá nas comunidades no sábado é todo sábado, né? O pessoal sai do ceia junto e vai para lá para a comunidade. E quanto mais voluntários nós tivermos, nós conseguimos fazer rodízio dos voluntários, né? Porque aí todo mundo também, às vezes, quer ter seu final de semana um pouco prolongado, né? Tá com a família. Então, quanto mais voluntários, vai ser mais gostoso e a gente consegue organizar essa dinâmica. Então, contamos com vocês. Pessoal, é isso aí. Olha, hoje nós temos a nossa amiga aqui, Rose, do Rio Grande do Sul. Nós estamos ficando internacionais, estávamos conversando nos bastidores aqui com o nosso palestrante de hoje, Nelson Tavares, ele vai estar falando sobre auto-perdão, ele está falando de Portugal conosco, já está quase na hora do almoço lá, enquanto vocês estão levantando e tomando café, o Nelson já está quase na hora do almoço. E aí, ó, temos a nossa amiga aqui do Rio Grande do Sul, Cleusa, a Claudinha está sempre domingo e é voluntária nossa lá na Baracela. O Dair também está sempre conosco. Pessoal, divulga o link da palestra também, convida seus amigos, convida seus familiares a estarem aqui conosco, porque nós hoje estamos transmitindo pelo Instagram, né? Nós temos o nosso canal aqui no YouTube e nós temos o nosso grupo no Facebook. Não temos página, nós temos um perfil, né? Um perfil administrativo e temos o nosso grupo onde nós postamos todas as nossas atividades. Então participem conosco, nos procurem nas redes sociais, Santo Espírito Irmã Ângela. Estamos lá, aí vocês vêm participar e aumentar a nossa família Irmã Ângela. Então fica todos esses recados aí de bom dia para vocês. Agora vamos trazer a nossa amiga Marlene. Bom dia, amiga, tudo bom? Bom dia, querida, tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, seja bem-vinda à nossa primeira palestra do ano. Marlene é nossa trabalhadora de domingo, né? Então, semana que vem ela estará lá no presencial junto com Luiz Menezes. É isso aí. Então, vamos lá, amiga. Eu vou dar agora a palavra para você, que eu já falei bastante. Nelson nos espera. Vamos lá. Bom dia, amigos. Um feliz ano novo para todos. Que todos tenham bastante esperança, bastante fé,
e que Jesus possa estar nos seus lares, nos nossos corações. Então vamos agradecer ao nosso Pai. Mais uma vez estamos aqui, Senhor. Mais um ano para aprender, para poder passar para todos aqueles que convivem com nós, o nosso aprendizado, a nossa alegria de estar vivos, né? Então, Senhor, antes de tudo, é só gratidão, muita gratidão por tudo que tem nos dado, por todas as graças que temos recebido. Agradecemos também a nossa Mãe Santíssima, que deu o seu Filho para nós, a nosso irmão Jesus, e todos os seus ensinamentos possam estar nos nossos lares, nas nossas famílias. Que todos possamos ter um ano com muita, muita esperança, e tudo tem o seu tempo e tudo tem a sua hora. Vamos agradecer também ao nosso amigo Nelson, que está trazendo essa palestra, que ele possa ser intuído pelos nossos amigos e que ele possa nos apresentar tudo aquilo que ele preparou. Muito obrigado, Nelson. E obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. E obrigada, Mãe Santíssima. Que possamos ter uma palestra com muita luz e com muito amor. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus. E feliz ano novo, o ano todo, para todos nós, né, Mar? Para todos nós. Até mais. Muito obrigada, viu? Um Até, beijo. um beijo, até. Bom, então é isso aí, pessoal. Então agora, sem mais delongas, vamos chamar nosso amigo Nelson. Bom dia, Nelson, tudo bem? Bom dia para você, Cristina. Bom dia para Marlene. Boa tarde para quem está aqui em Portugal. Já é meio-dia e 12 agora. É Isso uma aí. alegria estar aqui com vocês. E também para quem vai assistir depois, boa noite. Porque eu sei que tem muita gente aí que vai assistir depois. Já recebi umas mensagens falando assim: Ei, Nelson, 9 da manhã no domingo é pesado, né? Vou assistir depois, mais tarde. Falei, não tem problema, o link está lá. Então fiquem à vontade, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, é uma alegria estar aqui, Cristina. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Você sabe que o nosso trabalho de domingo, ele foi iniciado, não sei, acho que vai fazer 2 anos, né? Então, no começo era muito difícil. No começo eram os trabalhadores, o palestrante e mais um, né? Depois foi aumentando, porque o pessoal não estava acostumado com essa dinâmica, apesar de haver muitas casas, né? De existirem muitas casas que fazem, né, o trabalho, né, de domingo. Então, nós resolvemos implantar exatamente pelas pessoas, com a volta, né, do período da pandemia. Aí abrimos a casa. Aí tinham poucas pessoas que vinham, né? Vinham poucas pessoas. Aí foi aumentando. Falei, vamos abrir de domingo, que é importante porque as pessoas desacostumaram a sair à noite também, né? Esse deslocamento. E hoje em dia, a violência, aquela coisa toda, né? O pessoal fica meio receoso. Aí falou assim, vamos abrir um trabalho de domingo. Aí começou tímido, aí foi crescendo, né? Como eu falei, Marlene é uma das trabalhadoras, tem a Glória, tem o senhor Francisco, tem o Marcelo, tem a Alice, né? Então nós nos reunimos, e era eu, né, no trabalho. Então começamos nós com pouquinhos trabalhadores, viu o palestrante. Às vezes eu falava assim, meu Deus, o palestrante veio, só tem 2 ou 3 pessoas para assistir. Eles falavam, não, tudo bem, porque tem a espiritualidade que está ali nos acompanhando, que estão assistindo também, né? Então, aí agora é uma grande alegria, porque domingo de manhã a casa está cheia, né? Então, temos a vibração, temos o trabalho do passe, né? Então é uma oportunidade de começar uma semana bem energizado naquela, né, turbinada. Então eu fico muito feliz. E agora nós vamos iniciar as transmissões de domingo, né? Então hoje você está abrindo o nosso primeiro domingo online e semana que vem vai ser o nosso primeiro domingo presencial também que será transmitido. Então, obrigada pela sua presença, sinta-se abraçado pela família Irmã Ângela, né? E a todos os seus amigos que estão aqui conosco acompanhando hoje e que possam divulgar, né, os nossos links e participar das nossas redes sociais também. Fica o nosso convite aí para todos vocês, tá bom? Nelson, agora eu entrego a palavra, é tua, e daqui a pouco nós conversamos. Obrigado, Cristina. Obrigado a todos, mais uma vez, que estão na casa aí acompanhando. Sempre tem público para todos os horários. Talvez para uns é difícil de manhã, para outros é melhor de manhã. Então é importante a gente estar
distribuindo diversos horários para alcançar um público maior. Que bom, Cristina, que bom. E me sinto honrado de estar aqui nesse primeiro dia das transmissões online no domingo de manhã. Domingo de manhã aí para o Brasil. Agora é 9h15, né? Aí no Brasil. Meio-dia e 15 já aqui em Portugal. Vou me apresentar rapidamente, para quem não me conhece, eu me chamo Nelson Tavares, vivo aqui na Ilha da Madeira, em Portugal, sou psicólogo e hoje nós vamos abordar um tema daqueles dedo na ferida, essa história de auto-perdão. Na verdade, perdão é difícil de qualquer forma, mas o auto-perdão é tão difícil quanto, muitas vezes, ou ainda mais difícil do que o próprio movimento do perdão. Então, quando a gente vai falar aqui sobre dedo na ferida, nunca vai ser a intenção, penso eu, pelo menos eu digo por mim, de colocar dedo na ferida de ninguém, mas acontece. Quando tocamos nesses temas que ficam aí guardadinhos, que a gente tem uma questão mal resolvida, e a gente bota numa gaveta aqui dentro, sabe? E deixa lá e passa, às vezes, 5, 10, 15, 20 anos. E, de repente, através de uma palestra, através de uma lembrança, através de uma conversa com alguém, a gente tem acesso de novo e dói. E dói. Por quê? Porque a ferida ainda está lá. Então, o processo da cura da ferida é possível de ser realizado, mas dá trabalho. Não é num milagre de uma hora para outra. A gente pode trabalhar, sim, essa ferida que está aí dentro. Temos recursos aqui. Qual o recurso? Qual o recurso, Nelson? O psicoterapeuta por excelência. Quem é? O Mestre Jesus. Então, nós vamos falar aqui de perdão. Necessariamente, a gente vai falar de temas que temos uma dificuldade enorme de lidar, que é o erro do passado. Vamos falar de amor, falar de auto-perdão, falar de perdão é falar de amor. Então, tudo isso é interessante para a gente refletir, pensar e entender, se identificar o quanto é difícil para mim, na minha vida, esse movimento do perdão ao próximo, mas o foco hoje vai ser no auto-perdão, no perdão a si próprio. Muitos de nós temos mais facilidade em perdoar o próximo do que se perdoar. Outros têm mais facilidade em se perdoar do que perdoar o próximo e vice-versa. Mas, de qualquer maneira, o processo do perdão ainda é muito difícil. Muito difícil para todos nós. E eu vou dizer por quê. Porque temos que aprender a amar. Amar o próximo e amar a si mesmo. E eita história complicada essa de se amar através do perdão também. Analisando sobre essa ótica, o processo de perdoar o próximo e se perdoar também é amar. E para isso que nós estamos aqui, para aprender a amar. Com quem? Com o Mestre Jesus que nos ensina. Perdoar também se aprende. E auto-perdão também, tá? Auto-perdão também se aprende. E é assim que a gente vai curando aos poucos essas feridas que estão aqui dentro. Nesse processo íntimo de sentimento que a gente guarda negativo do fato lá de trás, lá do passado. E por isso que a gente vai falar de auto-perdão, a gente necessariamente vai ter que falar de erro. Falar de erro é falar sobre um fato triste que aconteceu lá atrás. A gente vai falar sobre um cenário que não foi muito legal, que gerou dor, deu desconforto, provocou aqui alguma coisa que não é boa, um sentimento que não é legal. E aconteceu, e é fato, tá? Machucou, doeu, mas acontece muito ainda, nós temos uma visão um pouco, vamos dizer assim, superficial daquela história que é assim: "Ah, Nelson, você vai falar sobre perdão, sobre auto-perdão? Ah, eu aprendi com a minha avó, com a minha mãe, lá na escola, lá no ensino religioso, que perdoar é esquecer". Calma, pessoal. Vamos entender com calma essa história de esquecer, tá? Porque eu acredito aqui que ninguém está com problema de memória, ok? É muito mais profundo
do que apagar uma borracha, aquele fato doloroso, aquilo que aconteceu no nosso passado e que machucou e que provocou um sentimento ruim. Mas a questão aqui está em se libertar desse sentimento que ainda se faz presente hoje. Porque às vezes esse fato, esse erro que aconteceu, faz 5, 10, 15, 20 anos. Se a gente for numa perspectiva reencarnacionista, às vezes sim carregamos esse sentimento negativo pós-encarnação, numa outra encarnação. Mas eu não vou por aí. Vou tentar abordar aqui aquilo que nós temos consciência hoje nessa encarnação. Aquele fato lá no passado, que não foi legal, e que gerou um sentimento negativo, e que hoje está machucando. Que quando a gente se lembra, não se perdoando com aquela questão, aquele erro que a gente cometeu, de alguma forma a gente está com ele aqui, presente. Por isso é a história da ferida, que ainda está doendo. E muitas vezes está doendo porque está guardado nessa gaveta. Mas não precisa estar guardado na gaveta. Quando é que ela vai curar, Nelson? Quando é que vai sarar? Quando é que vai criar casquinha essa ferida? Sabe quando? Quando a gente trabalhar na direção dela. Não vai curar sozinha, guardadinha na gaveta. O tempo pode apagar muitas coisas, mas já essas dores da alma. E aí vem o Mestre Jesus, psicoterapeuta, médico por excelência, que trata as nossas dores da alma, as dores do espírito. São essas mágoas, esses ódios, rancores que nós guardamos por não perdoar o próximo, mas nesse caso, a si mesmo. A gente não se perdoa, a nós mesmos. Então a direção aqui, pessoal, é a direção da saúde. A saúde do corpo, a saúde da mente, a saúde do espírito. Então vamos entender o seguinte, vamos lá, vamos fazer um retrospecto aqui para a gente entender o processo do auto-perdão, como é que acontece. A gente vai lá no passado, que teve aquele sentimento ruim, que foi gerado através de um erro que nós cometemos e que ainda está aqui dentro. Então vamos entender as claras, sem essa visão superficial do esquecimento. Vamos lá, vamos mais profundo. Olha só. Teve uma história triste? Sim, teve uma história triste. Poderia ter sido diferente? Sim. Provavelmente sim, e até por isso que você hoje olha para trás e fica pensando assim: caramba, eu devia ter feito diferente, mas eu não fiz. E vamos parar por aí e entender. Olha só. Naquele momento lá atrás, provavelmente foi o melhor que você pôde dar. E isso é importantíssimo a gente entender. E vou explicar por quê. Porque no nosso amadurecimento, no nosso estágio de consciência, não é justo conosco mesmos exigirmos uma postura lá no passado com a maturidade, com a mentalidade que nós temos hoje. O que isso quer dizer? Às vezes, passado 30 anos, eu olho para trás e reconheço um erro lá de trás e não me perdoo. Mas calma, vamos considerar o teu eu lá 30 anos atrás, não o teu eu hoje. Você era uma pessoa diferente, eu tenho certeza absoluta. Não só em função desse erro específico, mas num todo. A ideia aqui de encarnação, pessoal, a gente ir amadurecendo, crescendo, vivenciando as provas, as expiações, quaisquer que sejam, a dinâmica da nossa vida, para nós irmos evoluindo, aprendendo e tendo distinções diferentes entre certo e errado, entre erro e as besteiras que a gente vai fazendo. Se tem dúvida entre certo e errado, o Evangelho do Cristo está para nos direcionar. Mas ainda assim, a gente comete erro, intencionalmente ou não. Então, é olhar para trás, mas com calma, com acolhimento, entendendo o seu eu hoje, entendendo o seu eu lá de trás. Vai entender que foi um vacilo, que foi um erro? Tudo bem. Foi um erro, foi um vacilo. Ninguém está aqui para passar pano e desconsiderar, justificar, tentando racionalizar o erro. O erro é o erro e acabou. Ponto final. Mas olha só, a questão não é o erro. O foco aqui é o sentimento. É o sentimento que a gente traz
negativo e que está aqui hoje doendo. E agora? O que a gente vai fazer? O fato a gente não pode mudar, mas o sentimento dá para mudar. Qual é o processo saudável, proativo, na direção de analisar os nossos próprios erros e se libertar da dor que machuca, esse sofrimento que se faz presente hoje? Primeiro, olha só, primeiro vamos para o ponto mais importante, que é o arrependimento. Vamos nos arrepender, sim. Analisar e olhar. Não deveria ter feito. Ok. Mas para por aí. Sabe por quê? Porque normalmente a gente vai e pula logo para a história da culpa. Não precisa de culpa. E já já eu vou falar sobre isso, tá? Mas o arrependimento é muito proativo no sentido do reconhecimento do que é o certo, do que é o errado e que eu não fiz legal. Aquele ponto. Número um. Número dois é, se for possível, tenta reparar esse erro. Eu estou falando aqui muito genericamente, cada um vai aplicar para si, na sua questão íntima. Se for um erro com o próximo, se você tem acesso, contato com esse próximo, se ele ainda está encarnado ou não, e se você tem condição de reparar o erro, por que não? Por que não? Entenda as suas limitações, os seus bloqueios, o seu orgulho, o que quer que seja que te impeça de reparar um erro que você cometeu. Agora, tem vezes que não tem como, porque foi uma briga braba, uma besteira, ou então não foi nem com o próximo, é conosco mesmo, a gente não se perdoa por um erro interno, uma atitude, uma decisão que a gente tomou na nossa vida lá atrás. Terceiro ponto, então tem o primeiro e o segundo. Né? O primeiro foi se arrepender, o segundo é, se puder, reparar o erro, e o terceiro é aprender com isso. Como? Temos aqui uma questão, olha que interessante. A gente pode analisar o nosso erro de uma forma de que nós caímos no chão e a gente fica lá no chão e fica se lamuriando, e chorando, e sofrendo, e focando toda a nossa energia no erro, ou a gente pode aprender com ele. Falar, errei, caí, mas eu vou levantar e vou fazer de novo. Vou fazer diferente. Aprendendo a se perdoar, aprendendo a se desculpar. Isso é importantíssimo. Aprender a se desculpar. A gente muitas vezes não consegue se desculpar conosco. E não é sobre a gente arrumar desculpas e nem justificar o erro que cometeu. O erro cometido foi o erro. E muitas vezes a gente fica se justificando. Ah, não, eu fiz isso porque aquilo outro. Tentando se enganar. Ok? Se justificando. Ou então dando desculpas. Ah, porque também, né? Há aquela situação. Se você reconhece o teu erro do passado, lide com ele de uma forma responsável, frente a frente, sem utilizar caminhos para tentar o passar pano. É ter consciência, sim, ter responsabilidade, sim, isso é muito importante. Mas aí a gente tem aquela função que é proativa e saudável, que é aprender com os próprios erros, é dar uma nova oportunidade para você mesmo de fazer diferente. Porque enquanto a gente não se perdoa, sabe o que acontece? A gente fica estacionado, congelado naquele fato que aconteceu no passado e a gente não cresce. E às vezes esse fato que aconteceu há 5, 10, 15, 20 anos atrás. E a gente não levanta desse chão que a gente caiu para continuar caminhando e ter a oportunidade de reparar isso, de fazer diferente. Se não é reparar, a vida, eu tenho certeza absoluta, pessoal. O erro que você cometeu, o erro que eu cometi, o erro que nós cometemos, a vida vai nos proporcionar novamente uma oportunidade para fazer diferente. Isso não tenha dúvida. Essa é a dinâmica da encarnação. É a tua encarnação, a minha encarnação. Agora, enquanto a gente fica estacionado, congelado, se martirizando para aquele fato que aconteceu lá atrás, nós não nos damos a oportunidade, não estamos abertos novamente
para fazer diferente. Entrando nesse processo de culpa, que eita história pesada essa de culpa, que dificuldade que nós temos com esse negócio de culpa. Qual o movimento? O movimento que acontece é: a gente erra, a gente se arrepende, e aí a gente fica se culpando, mas vamos parar aí, não precisa ficar se culpando, fica só com arrependimento. Se culpar é se punir, se autopunir. E normalmente essa punição é pesada. É quando a gente pega aquele chicote e bota prego nas pontas e fica aqui, ó, pá, pá, batendo nas costas, se machucando, para doer mais ainda. Pergunta para vocês: precisa? Qual o aprendizado? Qual é o aprendizado com essa dinâmica de culpa que você vem exercendo sobre você mesmo? A ideia aqui, o aprendizado aqui é se perdoar e se libertar desse sentimento que te faz mal. E a culpa vai na direção contrária, a gente fica só remoendo, mastigando, se punindo, se maltratando, se maltratando. Enquanto a gente não se auto-perdoa, é um movimento do desamor. E a ideia aqui é aprender a amar, que é numa direção completamente contrária. Então, pergunta que eu faço é: se pergunte, o que essa tua culpa, esse movimento de ficar se culpando, está te trazendo de bom ou de ruim para você, para você. É importante a gente entender que existe o perdão ao próximo e existe o perdão conosco. E vamos separar aqui. Na verdade, os dois são muito difíceis, tá? Muito difíceis. Para todos nós. Não se sinta sozinho. Mas há recursos, é possível. Há dinâmicas, há exercícios, há processos que a gente pode trabalhar pela nossa saúde, pelo nosso bem. Então se questiona essa culpa, o quanto está te fazendo mal? Ou te traz alguma coisa de positivo? Dá essa oportunidade para reparar os teus erros. Se permitir, tendo calma. Muitas vezes a gente não tem calma conosco, não tem paciência conosco. Acalma esse teu coração, amansa ele e se respeita, se ama. Não precisa de tanta rigidez. Muitas vezes o nosso processo de autopunição, do não perdão, da dificuldade do auto-perdão tem muito a ver com uma rigidez enorme conosco mesmo. Ah, Nelson, mas eu aprendi assim. Tá bom, mas hoje, independente se você aprendeu no teu passado, hoje, pergunto para você, faz sentido? Se não faz sentido, dá para mudar. Dá para caminhar numa outra direção, na direção do amor. Pode ter funcionado na rigidez, pode ter funcionado na rigidez, e funciona para muita gente, mas olha só, dá para ser mais leve, dá para funcionar através do amor. E por isso que a gente vai falar de auto-perdão, a gente vai falar de amor a si próprio. A si próprio. Falar de perdão é falar de amor. A capacidade de amar é a capacidade de perdoar. E vou repetir: a capacidade de amar, a gente pode medir por aí, ó, é a capacidade que nós temos de perdoar. Quem pouco perdoa é quem pouco ama. Quem pouco perdoa é quem pouco ama. Nessas horas aí, o pessoal fica meio chateado comigo. Vamos entender o que é perdão se não amor. Eu pergunto para vocês. Te pergunto então, você se ama? Se a gente está falando de auto-perdão, a gente está falando de auto-amor. Você se ama? Se questiona. Como é que você entende o teu processo íntimo, pessoal? É teu, não é de ninguém.
Mas como é que você entende o teu processo íntimo no alto amor? Se ama o suficiente para se perdoar? Ou a gente ama só um lado nosso? Aquele lado mais bonitinho, o lado que não erra? Importante, importantíssimo, se aceitar. Se aceitar é se amar. Vamos lá. Você se aceita? Imperfeito, imperfeita como você é? Pare e pensa. Muitos de nós, por não nos aceitarmos como nós somos, e por isso desenvolvemos essa rigidez tamanha, não permitindo errar, não permitindo aceitar os nossos erros, não se perdoando. Entenda essa dinâmica tua pessoal. Eu estou aqui, olha só, gente, eu estou aqui dando conceitos, tá? Conceitos, mas a ideia é a gente pegar esses conceitos e tentar se enxergar. E por isso que eu digo que é dedo na ferida. Eu estou falando aqui genericamente, mas sem querer talvez eu esteja tocando alguém. E tomara que eu esteja tocando, porque a ideia é essa mesmo. Porque se tem ferida aí, dá para melhorar, dá para trabalhar ela, dá para recuperar. Te questiona, você aceita os teus erros? Ou fica só se punindo, se culpando? O movimento é o mesmo, tá? Do perdão. Normalmente, quem tem dificuldade de se perdoar também tem dificuldade de perdoar o próximo. Por quê? Porque a gente não aceita o erro. A gente não aceita o erro do outro nem o nosso próprio. Mais uma vez, por quê? Porque a gente não aprendeu a amar. Amar é o próximo como a ti mesmo. Amar é o próximo e a si mesmo. E a gente não ama nem o outro porque não perdoa o outro e também não se ama porque não se perdoa. Entende como é que a gente pode aqui trazer a proposta do Cristo para a direção do amor, para a direção do perdão, como uma exemplificação do amor, por exemplo? Se amar nesse caso e se aceitar, enxergar o teu erro e aprender com ele, fazer diferente na próxima vez. É o famoso conselho da vovó: aprenda com os teus próprios erros. Aprender com os próprios erros não é sobre a queda, é sobre a capacidade de levantar. Você caiu no passado. Você vai cair hoje, amanhã vai cair também. Conjugue o verbo do erro. Eu erro, tu erras, ele erra. Nós erramos, vós errastes. Eles erram. Somos imperfeitos, perfectíveis, no caminho, na direção da perfeição, onde o Mestre Jesus se encontra. Mas olha só, até chegar lá tem muito erro ainda. Tem muito erro. A ideia é sempre acertar mais. Claro que é. É para isso que a gente está aqui. Não é para ficar errando, errando, errando e errando, errando, errando. Mas é aprender com os erros. Essa é a dinâmica saudável. É a dinâmica sem culpa que não tem necessidade. É a dinâmica só com arrependimento para aprender e fazer diferente. Vamos aproveitar e entender um pouco, sabe o quê? O nosso orgulho. Orgulho, Nelson? Mas como assim? O que tem a ver orgulho com auto-perdão? Muitas vezes, por nós temos esse orgulho muito alto ainda, muito alto, muito lá em cima, muito inflamado, que nós não permitimos se aceitar como nós somos, imperfeitos. Porque o imperfeito erra, tá? Por isso que é importante essa consciência de quem você é, de quem nós somos. Trabalhar um pouco a nossa humildade, que é o oposto do orgulho. Não é humildade para o mundo, não, conosco mesmo. Muita gente não consegue se perdoar, sabe por quê? Porque é um baita orgulhoso. E aqui pega pesado. Aquela hora que o pessoal não gosta, fala assim: poxa, caramba, eu fui lá no centro espírita, eu estou conectado online para a pessoa me chamar de orgulhosa. Eu não sou orgulhoso, não. Eu não sou orgulhosa, não. Não está falando comigo. Olha só. Enxerga o teu orgulho, enxerga o teu egoísmo.
que enquanto você não enxergar, eu te pergunto: o que você está fazendo aqui? No mundo de provas e expiações, características de espíritos encarnados no planeta, no mundo de provas e expiações, como o planeta Terra, por exemplo, são espíritos orgulhosos e egoístas. Será que você caiu da boca da cegonha? Sem querer, no planeta Terra, encarnou na família que você encarnou, no lugar onde você encarnou? Será que não tem orgulho em você e não tem egoísmo? Tem com todo mundo, mas com você não, né? Eu não, eu estou bem. Então eu te pergunto, o que você está fazendo aqui? Com o erro de Deus? Ou você tem dificuldade de entender o teu orgulho, o teu egoísmo? Às vezes bato pesado, mas a ideia não é machucar ninguém não, tá, pessoal? É ter o estado de consciência para quê? Para ir na direção do amor. É isso que a gente vai falar aqui. A gente está falando de amadurecimento. Joana de Anjos fala sobre isso. Auto-perdão é amadurecer moralmente. Auto-perdão é amadurecer moralmente. O que a gente está fazendo aqui se não buscar esse amadurecimento? O que é moral? Amadurecer moralmente. Moral é Jesus, moral é amor. E a gente volta mais uma vez a falar de amor, porque todos os caminhos nos levam lá. A ideia sempre aqui, penso eu, tá? Vou compartilhar com vocês, é nós buscarmos a razão e a emoção para desenvolver o sentimento. Então a gente está trabalhando aqui muito através da racionalidade para buscar essa direção do amar ao próximo, mas amar a si próprio também. Há várias maneiras de amar a si próprio. E o auto-perdão é uma dessas maneiras. Então a gente pode tirar por aí a régua, a métrica, o peso, a medida, essa é a palavra, para entender o quanto nós temos a capacidade de nos amar. Ou será que está difícil? Todos os caminhos nos levam ao perdão, ao amor, naturalmente ao perdão. O Mestre Jesus, já na oração que ele nos ensinou, é o Pai Nosso, já fala lá sobre perdão. Como nós temos dificuldade de amar o próximo como a ti mesmo, perdoar o próximo como perdoar a ti mesmo. Esse movimento do amor, esse movimento do perdão. Por isso que quando a gente vai falar sobre erro, não tem como falar de amor. Falar sobre perdão ao próximo, falar sobre auto-perdão, é falar sobre se amar. Falar sobre amar ao próximo. Então, quando é que vai resolver? Não vai resolver num passe de mágica se ficar guardadinho aí dentro da tua gavetinha. Também não vai se extinguir, vai acabar quando você desencarnar. Porque esses são os registros da nossa alma, os registros dos nossos espíritos. É o nosso sentimento, a nossa vibração. São os nossos conflitos. Que aconteceram, sim, faz parte da nossa dinâmica. Muitas vezes a gente carrega essas mágoas, essas dores por muito tempo. E quando eu falo muito tempo, dá para passar dessa vida. Mas o importante é a gente saber que não precisa ser assim. Dá para ser diferente. Dá para ser melhor. Dá para ser mais leve. Como? Quando? Quando a gente quiser. Como? Com a direção do amor. Quando a gente aprende a se amar mais. Quando a gente abre essa gaveta, endereça, trata, cuida com carinho, faz o trabalho. Fazendo a analogia da ferida, você machucou o joelho, feriu. Tem tempo para curar aquilo. Você vai, provavelmente, dependendo da ferida, vai botar ali um remédio, vai fazer uma limpeza. Todo dia vai ter que fazer ali, trocar o curativo. Dá trabalho. Por si só, talvez a ferida no joelho até vai curando sozinho, né? Mas essas feridas da alma não curam não, tá? Por isso que eu fiz a brincadeira lá no início,
do esquecer. Seria bom, seria ótimo se a gente pudesse ir na farmácia com uma dor dessa, de um erro do passado, essa que a gente não se perdoa, e chega na banca da farmácia e fala assim: ô amigão, tem uma coisa aí para uma dor que eu estou sentindo aqui dentro? Ah, que dor é essa? Ah, é que eu não me perdoo, que foi um erro muito difícil lá, de uma besteira que eu fiz. Ah, tem sim, toma aqui, ó, 2 caixas de Erronol. Erronol, pronto. Toma 2 caixas de Erronol que pronto, você vai esquecer esse teu erro e vida que segue, vai ser uma maravilha. Seria ótimo se fosse assim, mas não é. Então por isso que são caminhos difíceis, não é fácil. Ninguém está falando aqui que é fácil. Estou falando que é possível, estou falando que tem recursos e dá trabalho. E dá trabalho. A gente tem que desconstruir, tem que ressignificar, tem que buscar entender, tem que buscar aprofundar, tem que buscar amar, principalmente. Se amar nesse sentido, esse entendimento mais profundo do que foi que eu fiz de errado, se aceitando, se perdoando. É difícil, claro que é difícil. E aí vem a história do esforço. Por que precisa de esforço? Precisa de esforço porque é difícil. Porque se fosse fácil, a gente nem estava conversando aqui sobre isso. Para quê? Mas o que eu vou falar sobre auto-perdão se eu tenho a capacidade de me auto-perdoar já de cara? É fácil, perdoa o próximo, perdoa o outro. Isso faz sentido para mim, para você que está me escutando? Porque nós temos essa dificuldade. Provavelmente, posso garantir isso, tá? No momento que a gente estiver mais evoluído, numa outra esfera, num outro plano, ou mesmo nesse plano, num outro momento mais à frente, isso aqui não vai ser tópico de discussão. É como uma criança que, olha, é, a gente tem uma dificuldade, vamos fazer uma analogia aqui. A gente tem uma dificuldade, às vezes, quando criança, de aprender a somar, a subtrair, a multiplicar, a dividir. Aquilo é um problemaço. Aquele estágio infantil que nós estamos. Agora, hoje em dia, para quem sabe fazer conta, não é difícil somar, diminuir. Às vezes é, dependendo do número, mas em geral, o que eu quero dizer, talvez uma equação, uma fração, aí já é um outro nível de complicação, é um outro nível de dificuldade. Então é importante nós entendermos o nosso estágio evolutivo e por isso que o amadurecimento espiritual, amadurecimento moral tem a ver com o auto-perdão, com essa capacidade de amar, essa capacidade de aprender a amar. Vou repetir o que eu disse no início. Amar também se aprende. Amar também se aprende. Que possamos todos nós, aqui, com a doutrina espírita, com esse raciocínio lógico, com essa busca da fé raciocinada, entender os caminhos que nos levam a amar. Não é só para racionalizar, é para sentir, é para desenvolver esse amor também através do auto-perdão, através do perdão ao próximo. E por aí vai. Que possamos todos nós continuarmos nessa caminhada pessoal, individual, íntima. É cada um por si nesse momento. Estamos todos aqui interagindo uns com os outros, nos amando, mas esse amor interno é só seu. É só você que pode desenvolver o teu sentimento para com o outro e para consigo mesmo. Tá bom? Pessoal, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Vamos terminando por aqui, que a gente já está no nosso horário. Foi uma alegria estar com vocês e vou só aproveitar aqui, antes de falar com a Cristina, fazer aqui uma propaganda do meu canal no YouTube. Se você gostou da palestra, tem bastante conteúdo lá. É o nt.nelson Tavares, nt.nelson Tavares, tá bom? Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês.
Muito bom, Nelson. Muita reflexão aí. Vale muito a pena visitar teu canal. A gente está sempre compartilhando as tuas palestras, né? Tem palestras suas também no nosso canal, então fica esse convite aí para o pessoal fazer essas visitas, né? Dar uma maratonada no final de semana em palestras boas. É isso aí. Vou te pedir para você fazer a oração para nós encerrarmos. Com certeza. Obrigado, Cristina. Eu vou então fazendo a oração para encerrar. Eu convido a todos, quem tiver à vontade, claro, a fechar os olhos comigo. E dessa forma agradecemos a Deus Pai, primeiramente, por essa encarnação, por estarmos aqui mais uma vez nesse grande aprendizado através dessa vida. Agradecemos ao Mestre Jesus pelo teu ensinamento de amor, nosso guia, nosso amigo, nosso companheiro, aquele que está sempre ao nosso lado, nos ensinando esse caminho da felicidade, esse caminho do amor, também através do perdão. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz, trabalhadores do Centro Espírita Irmã Ângela, por todo o amparo, todo o acolhimento, e dessa forma pedimos autorização para dar encerrado a mais essa palestra na manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus e graças a Jesus. Nelson, então sinta-se abraçado pela família Irmã Ângela, né? Leva a nossa gratidão aí pela tua palestra para iniciarmos essa semana aqui com o pé direito e que em breve você possa estar aqui conosco novamente no nosso canal. Obrigado, Cristina. Com certeza, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Muito Beijos e abraços a todos da casa. É uma alegria estar aqui com vocês abrindo esse ano de 2024. Feliz ano novo para todo mundo. Tá? bom, muito obrigada. Então, um beijo, até. Grande beijo. Tchau, tchau. Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira palestra de domingo, né, que foi online. Domingo que vem, como eu falei, vai ter palestra presencial na casa, já estaremos a toda, né, toda a força aí, retornando com esse ano de 2024. Então, venham participar, venham conhecer a nossa casa, venham receber o tratamento do passe, né, e se você gostar, né, venha participar também como voluntário na casa. Isso vai ser uma grande alegria nós recebermos mais e mais pessoas para participar, né, para fazer parte da família Irmã Ângela. Então, um bom domingo a todos, que vocês tenham uma excelente semana. Já estamos indo para a segunda semana de 2024, né? E que esse ano seja maravilhoso para todos nós, com muitas alegrias, com muitos momentos felizes e com aprendizados importantes. Então, um grande beijo, um grande abraço. Amanhã temos palestra online a partir das 8h30, aqui também no nosso canal. Até lá!